A Laura podia acrescentar que toda vez que a Alice dava a devolutiva da identidade visual, ela sempre estava num grande evento. Nem é porque eu tenho uma vida socialmente ativa, porque toda vez eu tinha saído para algum evento. Toda vez. Eu acho que dá para falar tudo. Até eu tava. Nossa. Eu não sei. Eu tava sentada na mesa, o garçom passando com coxinha aqui, aí o Alex falou assim, chegou uma mensagem do grupo do Elas. Aí eu falei, sábado à noite? Aí eu olhei pro telefone, era um drive da Alice. Eu falei, não. Não é possível. E todas as vezes ele estava comigo, todas as vezes. Eita, Cris, é só sua silhueta liberada? Quem é esse Pokémon? Gente. Aê! Deixa eu tirar esse fundo, né? Desculpa aí. Não retoquei nem a maquiagem, só botei um nível aqui belíssima. Querida, você já nasceu gente, bem. Filho, isso aí tem botox, né? Hoje em dia. Vai manter o Sebrae Bahia, amiga? Não, eu vou tirar. A gente poderia fazer um fundo nosso, né? Com a nova logo. Seria uma boa. Agora nós temos identidade para fazer um fundo. Inclusive, eu amei aqueles ícones do foguetinho, assim, ó. Vai dar para fazer uma tela de fundo. Ah, eu amei também. Eu gostei do pattern do favinho de mel, de várias cores. Eu achei muito legal. Bom, também gostei. Sim. Combinou, amiga. Bem casa de rica, milionária. Né? Ana Hickman, antes de ser cancelada. Bota só uma mãozinha aqui e fala, Call Center Cris, boa tarde. Vamos para mais um Pode Pri especial com elas novamente. Tô muito feliz de receber as meninas de novo. Vou aqui ainda deixar uma indignação muito brava. Como assim? A gente demorou quase um ano para voltar. Mas, como eu não me contento com pouco... Não, vergonhoso para todas vocês, tá? Eu quero que vocês sintam essa vergonha. Mas, como eu não sou boba nem nada, e eu sou muito mais ligada aqui, ó, que todas as 5, eu já chamei várias para gravar comigo, tá faltando algumas ainda, mas não esquecerei. A gente vai fazer essa pauta porque eu quero todas muito bem conhecidas pela minha audiência e pelo mundo. Porque são mulheres lindas, são mulheres inteligentes, e são mulheres que têm muito o que falar. É o seguinte, tem muita novidade por aí, entendeu? Tem muita novidade rolando há muito tempo, que eu espero que vocês no mínimo entendam do que eu tô falando, porque envolvendo elas, eu tô sempre citando elas. Eu acho que assim, se a orelha esquentasse, quando a pessoa falasse da pessoa, só citasse, elas ali estavam tudo me xingando todos os dias, porque eu tô sempre falando delas. Eu gravo com outros embaixadores, eu falo delas. Eu gravo com outros amigos que conhecem elas, eu falo delas. E eu não mandei vocês fazerem amizade comigo, e é assim que funciona. Gente... Tem muita coisa rolando, tem muito planejamento acontecendo. E esse episódio vai ser muito mais sobre elas, literalmente. Ai, eu gostei muito disso. Ai, foi uma deixa que eu não planejei. Mas eu vou fazer o possível para deixar elas falarem muito mais que eu prometo. É um objetivo e eu pretendo cumprir. E eu quero muito que elas compartilhem parte dessa novidade. Na verdade, a gente já vai entregar o ouro hoje. A gente já vai falar sobre muita coisa legal que a gente já estava se coçando. Então, por favor, Lício, o Pode Pri é seu. Comece com as reapresentações, porque eu quero que vocês se tornem inesquecíveis. E em seguida, a gente já vai startar nas novidades. Olá, ouvintes queridos do Pode Pri, tudo bom? Aqui é a Alicia, pode chamar de Lice, sim, sempre Lice. Reapresentando novamente, de novo, mais uma vez, sou social media, eternamente paraibana, pessoense, desde que nasci. Já estou no marketing, já fazem mais de 4 anos, acho que já vai fazer uns 4, 5 anos que já estou no marketing. E todo dia aprendendo uma coisa nova, uma nova loucura, uma nova atualização. E que sempre estamos tentando trazer para o Elas, né? Cá estamos nós. Vou pegar o gancho, então, aqui da Alice. Me reapresentando, então, eu sou a Babi Balves, 42 anos, mãe de uma adolescente encantadora, que é a Maria, um doguinho também, camarada, que é o Zen, meu amor, casada também com o Rico, meu amor bem querido também, que eu amo demais. Me formei em mestre em Ciência da Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho como supervisora de conteúdo na GoKit Marketing Digital, uma agência sensacional aqui de Floripa. Então,
Em resumo, organizo ideias, crio estratégias, faço o conteúdo ali dos clientes ganhar vida, sempre com uma boa dose de café descafeinado, infelizmente, mas muito amor, alegria aí no que eu faço nesse dia a dia. Eu vou fazer coro aí com o Babi, porque nós somos aqui o time do 40 mais, não é isso, Babi? Sim. Também tenho 42, mas countdown, que em breve, novidade, gente, 43, vamos lá. Eu também sou mãe de uma garotinha de 10 anos de idade, que a gente chama de a menina, mais conhecida como Andressa. Então, vocês fiquem à vontade aí também, que é o meu chaveirinho, o meu amorzinho. Mini Cris! Mini Cris! Oi, Mini Cris, é o que dizem, né? É o Mini Cris. E eu trabalho no Sebrae Bahia já faz 17 anos. E no marketing lá, não trabalho dentro da unidade de marketing, mas eu trabalho com a parte digital, entregando conteúdos ricos para os nossos clientes de forma digital. E isso já faz mais ou menos uns 6 anos. Eu sou a Laura, sou mineira, tenho 27 anos, acabei de completar 27. Trabalho com marketing desde 2018 para 2019. Sou formada em gastronomia. Dentro da gastronomia, conheci o mundo do marketing, por incrível que pareça, me apaixonei, entrei para a área. Sou social media de uma agência aqui de Belo Horizonte, chamada 18 Comunicação. Podia ser pão de queijo comunicação. Fica a dica, BH. Doce de leite, com certeza em novembro teremos. Bom, eu sou a Jennifer, tenho 22 anos, sou formada em marketing, atuo como gestora de tráfego na área do telecom. Estou no marketing já faz 5 anos. Nossa baby do marketing. Nosso prodígio! 22 a 42. É o nosso público-alvo. É verdade! Verdade. Bem observado. Tá atingindo todos os públicos, amiga. Do Gen Z ao Millennial. Adorei, eu não tinha pensado nisso. E agora que encerramos nossas reapresentações, né? Somos elas no marketing, elas no RD. E no ano passado fizemos eu sinto que ano passado a gente fez um trabalho que a gente pode se orgulhar muito, pô. A gente ter se conhecido em assim, pouquíssimo tempo, cada uma de um canto, conseguir desenrolar uma parada massa, agregar para todo mundo, a gente se organizar no dia, fazer conteúdo ao vivo. Isso não seria qualquer pessoa que conseguiria fazer, não seriam qualquer 6 pessoas que seriam capazes de se organizar como a gente fez com tão pouco tempo. Acho que a gente conseguiu fazer um trabalho que a gente se orgulha muito e não paramos por aí. A gente não achou pouco, não... Quer dizer, a gente achou pouco. Achamos que não foi suficiente, ainda podemos melhorar, somos capazes de fazer coisas ainda maiores. E cá estamos nós em 2025 com nossa nova IDV. Agora temos uma marca oficial, com cores, com logo, com tipografia e tudo que a gente tem direito. Se a minha princesa querida e maravilhosa Laura puder compartilhar a tela e apresentar para os espectadores do Podpri. Ai, tô adorando, tô adorando. E rufem os tambores. Lá vem, galera! Lá vem, galera! Olha só! Uhul! Linda! Que O orgulho! melhor é que você vai ver esse ano. E nos próximos também, tomara. Foi uma grande jornada para a gente chegar nessa logo, né? Conseguir fechar. São 6 cabeças pensando, mas a da designer eram 7. Rolo, confusão. Nossa, foi confusão, foi loucura. Um processo, gente, um processo. Mas valeu super a pena. A gente tem agora Tem uns nossa 2 meses, marca. né, Nice? Oi? Tem uns 2 meses ou até um pouco mais, né? Esse processo. Nossa, foi, gente. A gente tá desde o começo do ano nesse vai e volta, tentando construir uma coisa que... Porque, poxa, tinha que ter nossa essência, sabe? Tinha que ter a ver com a gente. Tinha que transmitir realmente um pouquinho de cada uma. E aí, por isso, a gente tem nosso rostinho, a gente tem a paleta que tem tudo a ver com a gente. Foguete não dá ré, temos um foguetinho, trajetória única, temos o hexágono, que, enfim, somos... Isso, para mim, é o simbolismo que eu acho mais incrível, que a gente tem um hexágono e somos 6. Eu acho isso maravilhoso. Perfeito. Que é engraçado quando a gente começou a conversar sobre isso e que daí foi evoluindo essa conversa,
o que cada uma falava era bem isso, como tu falou. Nossa, tu acabou de falar do hexágono, né? E somos 6, tipo, umas coisas que parecem que a gente tá conversando e cai umas fichas assim, nossa, é verdade, somos 6, meu Deus! Aí tudo vai fazendo mais sentido ainda, né? Acho que da mesma forma que foi muito fácil, 6 cabeças, muito fácil não, o processo foi muito tranquilo, 6 cabeças pensando no cronograma que a gente montou ano passado, em tempo recorde, fez acontecer do começo ao fim, tudo que a gente planejou, deu super certo. Da mesma forma que foi fácil, foi também muito difícil 6 cabeças se organizarem para sair esse resultado maravilhoso, porque somos 6 mulheres muito, muito, muito criteriosas, não dá para negar. A gente estava seguindo o mesmo caminho desde o começo, mas a gente tinha pontos que a gente levantou várias vezes com a designer, né? A gente bateu o pé e não abriu mão. Aí as meninas vão explicar sobre os elementos. Mas, enfim, da mesma forma que foi muito fácil, foi muito difícil chegar onde a gente chegou. Eu acho que isso é o que a gente fica mais orgulhoso, né? De apresentar o trabalho que realmente está pronto, que agora é o pontapé inicial para a gente continuar, apesar de ser inicial, para a gente continuar o trabalho lindo que a gente estava fazendo, mas de uma forma espetacular. As nossas entregas agora, gente. Agora, outro nível. Outro Sabe o que eu queria acrescentar? Quando a gente começou, a gente pensou que ia ser mais fácil. Eu tenho certeza. Quer dizer, pelo que a gente conversava. E sabe o que era o mais louco? A gente pensou que ia ser fácil, foi muito difícil, foi o completo contrário. Mas, porque tinha uma base inicial, né? Tinha um centro. A gente só sabia disso, como a Laura comentou. Somos 6 mulheres, somos de 6 lugares diferentes, inclusive do país. E a gente quer isso na identidade. Como? A partir da onde? E agora do quê? Porque a gente ficou muito apegada na nossa essência. Claro, óbvio, né? A gente dentro do projeto não tinha como pensar como designer, mesmo tendo designers no grupo. Mas era isso, eu acho que foi o ponto-chave, assim, do nosso maior desafio na identidade. Com certeza. Mas eu confesso que eu fiquei feliz com o resultado que a gente teve. Eu acho que agora a gente consegue transmitir bem. Eu quero que todo mundo veja muito mais coisas com a nossa DV agora. A gente vai conseguir fazer materiais muito mais robustos, né? Eu acho que era o que a gente realmente queria. A gente queria dar esse próximo passo, trazer mais seriedade, né? A gente é um projeto que a gente tem tanto potencial para expandir, para a gente alcançar novos horizontes. O marketing é uma coisa que está se renovando o tempo inteiro e cada uma, vamos dizer assim, por exemplo, eu e a Laura, a gente é social media, mas cada uma tem uma perspectiva diferente, tem noções diferentes, cada uma de nós vai ter uma noção diferente de como lidar com a comunicação. Isso daí faz muita diferença, você ter novas perspectivas. Eu acho que isso é o que representa a gente trazer novas visões nesse sentido. Cada uma tem um background, tem uma história, tem uma carreira que não tem nada a ver com a outra. Então, cada uma vai ter uma opinião muito única. Eu vou comentar um pouquinho do nosso logo aí para a galera que estiver assistindo o PodPre entender um pouquinho como que a gente chegou nesse caminho, né? Então, foi tudo isso que rolou aqui que a gente está conversando. E aí vinham vindo algumas ideias, né? Os rascunhos que a gente fazia, desenha e tira uma foto e acha uma referência, umas coisas muito ruins. Aquele processo também ali de meu Deus, não era isso, pelo amor de Deus, é tipo isso, né? O famoso tipo isso, mas não é bem isso. Tivemos muitos momentos de muita clareza e muito surto. Longos áudios, né? Áudio. E aí, enfim, mas esse resultado final, né, o nosso logo, de fato, ele nasceu da essência do que é o Elas no RD, né, pra gente, o que a gente quer transmitir também para todo mundo que acompanha. Ele nasceu dessa essência de comunidade, comunicação e também movimento, né, que a gente tá vivendo isso, né, tá se movimentando. Então, esse lance que a gente fala colmeia, mas o favo ali, né, aquele favo, o hexágono, ele representa essa nossa rede, que é um espaço vivo mesmo. Considerando o espaço vivo, cada célula dessa é única, né? Mas todas juntas formando algo maior. Assim como a gente, nós 6 mulheres aqui, que nos conectamos a partir do RD Summit, né? Então, esse balão de fala que está embutido na forma do favo de mel, ele simboliza essas conversas, as trocas que a gente tem aqui, né? Que a gente tem desde lá de trás até hoje, que são muito reais, e que vieram e continuam indo além do evento, né? Então, é uma representação visual do Elas no RD, que é esse grupo que fala, que compartilha, que constrói junto, como
fazem as nossas queridas abelhas, né? Então, como inicialmente a gente tinha uma ideia fixa de trazer abelha e tal, que a gente foi desconstruindo e ao mesmo tempo construindo de um outro ponto de vista, mas o que antes era abelha, de uma forma sutil e mais estilizada, acabou se transformando no foguete, reforçando então esse nosso papel também de evolução nesse ecossistema que a gente vive, trabalha, né, convive, e cada uma de nós então polinizando ideias, experiências, oportunidades e foguete, levando isso para adiante. Então, no fim, o nosso logo não é só uma coisa bonita que a gente gostou, que ficou legal, tal. Ele é o retrato do que a gente é, né? Então, essa comunidade de movimento feita com as nossas vozes, somando e criando algo maior para além de nós, né? Palmas pra Falou Babi. tudo, Babi, falou tudo. Definiu Para tudo. encerrar o podcast, ela já deu a letra aqui, não precisamos falar. É isso, gente. Valeu por hoje. Mentira. Bom, como nossa Santa Babi já falou, gente, Babi queridíssima, nossa querida prefeita da comunidade, inclusive, ela disse tudo. A gente teve muita dificuldade, assim, que dó da designer pobrezinha. Rezei muito por ela, porque a sensação que eu tinha é que a qualquer momento ela abandonava a gente de tanta chateação que a gente estava dando. Mas, inclusive, por isso que eu queria muito, eu sugeri para elas o episódio, porque eu falei assim, as pessoas precisam saber como funciona. E mesmo a gente inserido no mercado, mesmo a gente que sabe como funciona, quando a gente se torna cliente, não tem outro lado. A gente vira cliente, a gente vira chatice do cliente, e a gente entende, a gente sempre entendeu, né? No fundo das coisas, e é por isso que a gente sabe do que a gente está falando. Mas é difícil. Difícil, quando a gente tá nesse papel, é bem complicado. E assim como a gente comentou que não tinha nada no começo, o nada virou uma abelha, e aí do nada Alice, galera, não vamos virar uma marca de mel. E a gente falou, meu Deus, como a gente não virou marca de mel agora, esse estado. E a gente começou a bolar. Eu vou colocar aqui alguns rascunhos que acabou pintando no meio do caminho para vocês entenderem o nível da loucura e da abstinência que todo mundo ficou num caminho. Aí a gente virou um caminho de, ai meu Deus, será que a gente não vai se encontrar? Será que a gente não vai chegar em lugar nenhum? Daqui a pouco, não, eu tô gostando muito da onde a gente está chegando, acho que a gente está no caminho. E é assim com qualquer construção de marca, é complicado, tem seus desafios, mas a gente sabia que ia valer a pena e a gente sabia que em algum lugar a gente ia chegar. Porque se tem uma coisa que a gente faz é não andar com vendas nos olhos. Então a gente sabe para onde está indo. Bom, mas também vamos ser coerentes. A gente sabia que o projeto ia ser grande, ia ser maior do que nós seis, inclusive, porque deu certo. A gente viu que com menos tempo a gente fez tanta coisa. Queridos, com o tempo, a gente ia chegar no universo. Foguete era pouco pra gente. Então, a gente já tinha alguns planejamentos. Será que a gente expande para outros eventos? Não sei. Será que a gente faz outras coisas? E pensando nisso, a gente chegou a idealizar algumas coisas. Mas não chegou a materializar aquilo, entende? Até que aconteceu um fatídico convite. E esse convite veio... Gente, juro, eu acho que foi... por favor, me corrijam se eu estiver falando algum equívoco na sequência, mas a sensação que eu tive foi que todo mundo recebeu uma injeção de gás. A galera ficou, não, calma aí, a gente tem que... Não, mas esse ano tem que fazer uma coisa melhor. Não, mas esse ano tem que ser mais profissional. Não, mas esse ano a gente tem que pensar na capa e vai ter que estruturar melhor a identidade. Então, ai meu Deus, criar uma identidade, será? Não, e aí começou. E aí, para esta, deixa para duas queridas que podem falar à vontade. Eu quero muito saber como vocês vão descrever esse convite, porque foi o convite do ano. Vocês já estão cansados de saber de qual convite, mas a história, queridos, é a história que vale a pena, é a história que compensa, e é a história que justifica os meios, no nosso caso. Por favor, Jenny e Cris, o Pode Pri é de vocês e fiquem à vontade. E eu acho que, em primeiro lugar, é bom a gente resgatar um detalhe, que a gente não sabia que estaríamos às 6 esse ano novamente no RD Summit. Nunca! Por quê? Porque, né, é o maior evento de marketing, de e-commerce e vendas da América Latina, pero no tenemos mucho. É isso aí, né? Não temos muita granas. Então, como a gente tem recursos limitados e nós precisamos nos capacitar, estar também em outras situações de acordo com aquilo que nós estamos executando naquele momento, a gente pensou, São Paulo de novo, para Pri é tranquilo, né? Pri mora em São Paulo, mas para
Lice, Paraíba, imagine, Babi, Santa Catarina, temos aqui Minas Gerais, interior de São Paulo, eu da Bahia, falar assim, gente, é É um custoso. investimento. Gostaríamos de estar? Gostaríamos de estar, mas como estarmos novamente às 6? E nós ficamos com aquele desejo de estarmos juntas novamente, fazendo o que fizemos no passado, como as meninas bem apresentaram, de uma forma mais profissional, com tempo de executarmos com mais fluidez. Pensadinho, né, gente? Assim, o ano passado a gente fez tudo pensadinho, mas foi corrido. Eu lembro que a gente fez um calendário que tinham praticamente 20 dias a 30 dias do que nós iríamos fazer durante o evento. E esse ano a gente pensou, poxa, seria tão bom a gente voltar lá, né? E com o tempo da gente estruturar as coisas. E como é que a gente poderia? Já tínhamos a nossa prefeita, que fazia parte da comunidade no ano passado, Babi, que atuava na comunidade, que é gerida pela Comu, de uma forma ativa e que chamou a atenção de todos os participantes, né? Ela com os links dela, salvando todo mundo com algo fundamental que todo mundo tem que ter. Isso aqui é só um case, que inclusive, gente, esse case eu ganhei da Place, aqui foi dos brindes da RD Summit Que 2023. legal! Sim, sim. Então, já fica também de dica, um evento, a gente não pode ir para um evento sem um power bank. Então, nós temos aqui a rainha do power bank dos links maravilhosos, Babi. E assim, gente, faltando 15 dias para o evento, só dava Babi. Não só com os links, mas dicas de locais, com tudo. Temos também a presença, tivemos no ano passado a presença muito efetiva e afetiva, por que não dizer, de Laura, né? Porque o amor está em Minas Gerais e como ela tinha o prazer de responder as dúvidas das pessoas lá na comunidade, então ainda não oficialmente embaixadoras, mas de coração sim, sim. E na época a gente começou a falar principalmente para a Babi como ela tinha, e Laura também, principalmente. Estou falando assim da forma como estávamos atuando dentro da comunidade no ano passado, sempre também a Fio, para ser embaixadora. Aí eu lembro que a Babi falou assim: ai, gente, eu gosto muito, eu gosto do que eu faço aqui na comunidade, faço por gosto, eu faço de carinho, de coração. E acendeu essa luz. Poxa, e se a gente fosse embaixadora ano que vem, como é que não é? E tem esse processo que é feita uma seleção mesmo. Eu vou passar agora para a Jenny para ela contar um pouco como foi que nós ficamos sabendo desse processo seletivo e como é que as 6 foram parar como embaixadoras do maior evento de marketing, vendas e e-commerce da América Latina. Não é isso, Jenny? Eu queria começar. Bom, eu queria pegar um gancho aí do que a Cris falou, complementar com uma coisa que é um sentimento meu, né? Quando terminou o evento lá em novembro, no ano passado, eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, aquele quentinho no coração do tipo, a gente precisa estar junto de novo, nós precisamos fazer acontecer de novo, foi lindo, mas tem mais por vir. Mas a questão era como, né? Como a Cris falou, recursos ilimitados, nem todas conseguiriam estar presentes. E aí nasceu, né, essa oportunidade de sermos embaixadores. E como foi? Surgiu a inscrição lá. Eu lembro que na hora a gente já trocou mensagem aí, e aí, gente, vamos participar, vamos todo mundo encarar isso. E nós 6 topamos de vez, né? Passamos ali por alguns critérios, algumas informações. Eu dei a notícia, gente. Assim, no dia da inscrição, eu sabia que não ia ficar por aquilo. Eu tinha certeza, sabe? Vocês sabem, eu sou uma pessoa de fé. Tava aquilo no meu coração. Vai acontecer, tem coisa boa por vir. E quando nós recebemos aquele e-mail, se eu não me engano, eu fui a primeira vez, eu quis gritar de alegria no trabalho, eu já mandei no grupo, eu fiquei assim, em êxtase por tudo que estava acontecendo. Isso é fruto do que nós estamos atrás e agora nós estamos colhendo, né? Assim, é gratificante, deu esse gás que a Pri falou, a gente decolou realmente como um foguete. Eu acho que o nosso logo faz muito jus a isso, né? Ao foguete, sobre todo esse processo que nós passamos, né? Então, assim, ainda estamos em êxtase por conta de tudo isso. Às vezes parece que é mentira, mas ao mesmo tempo é muito real, porque eu sabia que tinha coisa boa para vir. E, assim, estar com vocês fazendo esse projeto, gente, é surreal de bom. Surreal de bom. Eu acho que não tem como eu complementar com uma coisa. Quando a Jenny colocou, eu falei, é mentira. É zoeira. Não, às 5? Quer dizer, às 6? Não, impossível. Não, primeiro que não tinham as 6 no começo, né? Porque os e-mails não chegaram ao mesmo tempo. Laura, coitada, para que ela fale. Não, teve e-mail, teve gente que não recebeu e-mail.
Eu mesma não recebi e-mail. Eu também não recebi e-mail. Eu também não recebi. Aí eu falei, tá vendo? Não foram todas. Eu tô de fora. Não pode E ser. Laura falava, eu só acredito quando chegar o e-mail, porque eu não vou ficar falando por aí que eu sou embaixadora, não. Se eu pudesse pedir um pouco de esmola, eu fui a última a ficar sabendo. Então, tava todo mundo. Não, vai dar certo, Laura. Só falta você. Não é possível que você não vai ser chamada. Eu falei, mas eu não recebi nada, então. Agora, Eu falei que estava convicta que ia acontecer. Agora, eu acho que teve um momento que foi, assim, a nossa glória. A nossa glória no sentido até de... Então foi isso, então é isso. Porque rolou a primeira reunião, né, dos embaixadores, e a gente, assim, a gente se tremia. A gente falava assim, meu Deus... E eu lembro que, assim, eu tava até bem até o início do ano e tal. E na semana da reunião, aconteceu uma sequência de coisa ruim comigo. E eu falei, cara, eu não acredito que nesse dia tão especial eu não esteja 100% emocionalmente. Mas na reunião, o mais louco foi que a gente começou a fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. E eu lembro que foi a Laura que fez uma pergunta para a Liz, e aí ela soltou sobre os conteúdos. A gente vai poder falar sobre o que a gente pode usar as identidades, coisas assim, bem técnicas e tal. E aí ela respondeu: não só podem, como devem. Aliás, vocês 6 estão aqui por conta do Elas no RD. Quando ela falou isso, aí a gente começou a se mandar mensagem no grupo. Meu Deus, então foi isso mesmo! Não, que loucura, tal. Gente, foi a glória. Foi a glória porque, assim, não foi fácil. Não E foi olha fácil. só, a gente não tinha um Instagram, fato, tô falando do nome do Elas, a gente não tinha naquela reunião. Tínhamos os nossos individuais, a gente postava e marcava RT. Então, nós sonho. começamos a... Sonho. Outra coisa, eu fui a mais resistente de todas, eu não sei se foi eu ou se foi a Babi, em abrir o perfil do Instagram, porque aqui temos profissionais, mas no caso de Babi e eu, a gente não utilizava muito como parte profissional, muito pessoal. E como eu comentei, tem uma criança, de vez em quando eu gosto de postar alguma coisa dela, meu perfil era fechado por conta disso. Eu posto bem menos, justamente porque meu perfil é aberto, porque a gente ficava nessa, né? Tem que abrir, que não tem. E a partir do momento que eu abri o meu perfil e passei a postar, marcando, porque quando você tem o perfil fechado, você marca, não chega. E aí passou a chegar. Inclusive, foi um post seu que o RD notou Foi. sobre o Elas, Nesse que ano. foi, na verdade, Foi. notou que eu digo de tirar dúvida, de falar, meu, mas o que aconteceu? Aí ela nos chamou e falou, gente, o RD notou a gente, o que eu falo? E a gente se juntou e bolou uma resposta. A gente bolou a resposta e nós ficamos no vácuo. Que vácuo bendito, né? De verdade. Foi... Ai, meu Deus, você ficou Opa. espera, Cris. Ué, será que alguém ligou para ela? Provavelmente. Poxa. Vamos aguardar, momentos de tensão. Gente, desculpa, a criança me ligando. A Mini Cris pode. Aí interferiu na reunião. A Mini Cris pode. Quem não, sabe não faz tem ao bronca. vivo, já diria o Faustão, ó. Então, esse vácuo foi muito bom, foi angustiante. Falei assim, gente, eles se animaram conosco. Ai, Aí, foi o quando eu nosso falei primeiro. Foi o nosso primeiro. Será que rola ingresso? Será que Foi. rola um remember com todas, não foi? Foi alguma coisa assim, mas a gente nunca imaginou que seria aquilo, né? Então eles não satisfeitos. Eu falei, e aí, topa fazer alguma coisa? Cri, cri, cri. Depois disso que surgiu a inscrição. Aí a gente falou, Só talvez suspeita. seja isso que eles queiram. Verdade. Aí todo mundo topou fazer inscrição. E aí chegou Jennifer com essa excelente notícia. Foi assim. E que O bom. vácuo foi para ter um processo de Ah. lisura, né? Perfeito. Lisura deve É. ser uma palavra aí do nosso, Exatamente. da nossa querida Cris, né? Que ela sempre traz umas palavras assim diferenciadas. Peguei emprestado, Cris, do lisura aí. Adoro. Isso foi processo transparente, então não teve dica de nada da RD, a gente participou do processo normal, como Então, uma participou qualquer dessa interessado. forma, né, Cris? Vale lembrar que a gente responde as perguntas individualmente. É. Nós não respondemos o processo como elas. Eu respondi como Laura, a Alice como Lícia, a Pri como Pri. Então, cada um respondeu do seu jeito e corria o risco de eu não ser chamada e a Babi sim. E estava tudo bem, porque a gente quis participar pessoalmente. A gente não entrou como, olá, sou do Elas no RD e nós 6 queremos ser embaixadoras. A gente não bolou uma resposta em conjunto. Vocês que lute, bote nós 6 aí. Cadê? Nós bolamos o processo individualmente. Eu quase Então, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu fui a última a receber o e-mail. Nesse trajeto, foi um tempinho de meia hora entre a Jenny falar, gente, saiu! E eu, meu Deus, mas eu não recebi nada.
E eu fiquei pensando, não, dá tudo bem, pelo menos elas foram chamadas. De fato, eu falei, cara, é um processo totalmente individual, a gente não botou lá, sou do Elas no RD, por favor, chame nós 6. Cada uma respondeu da sua forma. A gente E podia ter quando a pensado Aline, nisso, né, inclusive. sim, Eu é fiquei me verdade. questionando na hora que eu tava preenchendo. Eu fiz, caramba, será que é pra gente falar? Eles sabem, eles viram. Então, por isso que na reunião, quando a gente teve o primeiro treinamento de embaixadores, que a gente se apresentou para o time, todos os embaixadores estavam presentes, eu fiz questão de perguntar se isso implicaria em alguma coisa, porque quando a gente foi chamada e quando nós 6 falamos, caramba, vai rolar, a gente já começou automaticamente a pensar em novas possibilidades para esse ano. A gente já começou a bolar ideias de conteúdo, já começamos a comprar equipamentos. Então, tipo, no dia seguinte, a gente já se animou para o evento desse ano de novo. E aí eu fiz questão de questionar no treinamento justamente por isso, porque, ó, somos 6 mulheres e a gente tem o projeto de 2024 que a gente quer continuar em 2025. Podemos? Então, quando a Alice deu aquela resposta, eu falei, caramba! Então é isso. Ui, olha elas aí, né? E não, Olha elas. não à toa saímos no feed do RD Summit. Inclusive, vão lá conferir que o vídeo tá maneiro. Sim. Ó, Laura falou uma coisa e ela esqueceu de um detalhe importante. Ela mandou uma ref pra gente. Laura é ligeira demais. Eu não sei aonde que ela consegue, porque ela trabalha pra caramba. Inclusive, onde você arruma tempo, querida. Eu acho que é porque ela acorda às 5 horas da manhã. Só isso explica. Ela mandou uma ref falando assim, gente, já tem um vídeo perfeito pra anunciar que a gente é embaixadora. Eu falei, como? Foi ontem. Ela mandou uma ref que todo mundo pirou. E aí, cada uma já começou a falar, nossa, a gente pode fazer assim, pode fazer assado. E acabou que a gente descobriu que teria digamos que um media kit de embaixadores. Ia rolar um recebidos. E a gente pensou, putz, é isso. Vamos fazer um vídeo de anunciação sobre o convite com recebidos. Só que acabou que a gente é tão mina criativa e a gente vai falando de coisas e vai surgindo outras ideias que acabou que a gente fez com a referência que a Laura acabou passando, só que a gente adaptou em outro formato, que ficou muito bom. Inclusive, se eu não tô falando besteira, me corrijam se eu estiver, é esse que tá no perfil do RD, não é? Sim. Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, assim, ficou muito melhor do que a gente tinha pensado. E sabe o que é o maluco? A gente deu meio que uma regra para gravar, porque a gente tinha pensado na questão das 3 telas, o grid e tudo mais. E rolou que teve umas e outras que não conseguiram, porque trabalham, porque a vida é ocupada, não deu para ver muito bem o formato, mas seguiram um roteiro bonitinho. Resultado, ficou perfeito. Porque até as que não seguiram o grid que a gente tinha dado de orientação, na verdade foi bom. Porque aí a Laura na edição, inclusive a mina das edições, ela arrasou e aí ficou muito bacana. Quem vê, inclusive, eu quero que vocês comentem aqui se vocês imaginaram que era tudo minimamente planejado antecipadamente. Porque são adaptações que aconteceu muito no RD, a gente fez, a gente viu isso. Teve muito vídeo que a gente planejou e na hora a gente adaptou sem querer. Seja porque a gente já estava com um pouco de informação na cabeça, né? E aí a gente acaba misturando sem querer. Só que acabou que no ao vivo ficou muito bom. Inclusive, um vídeo que a Jenny fez foi um exemplo disso. Na hora que ela foi gravar no ao vivo, acabou que ela lembrou de outra coisa. E acabou. Aí a Laura falou: gente, esse roteiro aí tem 2 em 1, porque era outra coisa. Aí a gente, não, mas continuou, porque ficou muito legal. Então, assim, aconteceu muito disso. E na edição ficou muito bom. Aí acabou que veio outras ideias e a gente criou outros vídeos, inclusive tem outros aí na caixinha. Dica. Vem aí, vem aí. Tem aí. E o interessante é que Laura é muito organizada. Então ela coloca o roteiro, minutagem, tudo bonitinho. Aí ela vai e escreve. É para gravar na vertical. Aí o que faz a Babi e eu? Grava na horizontal. Não, a gente gravou na horizontal. E eu que gravei metade do vídeo na vertical e metade na horizontal. Que são coisas que são importantes serem comentadas, porque os bastidores de 6 cabeças pensantes é muito confuso. É caos. Então, é um drive com várias pastinhas, com o nome de cada uma, é tudo muito organizado. E aí as meninas falam, Laura, subiu o vídeo. Aí vai a Laura, uhul, hora de editar. Aí eu abro o vídeo da Alice e falei, caramba, que ângulo perfeito. A menina gravou no cinema do iPhone, no modo cinema. Aí eu tô vendo o vídeo e falei, uai, pera, o vídeo cortou. Aí eu dei play de novo. Aí a Alice, parou de falar. Aí eu, pera, tem alguma coisa errada, acho que o vídeo não carregou. Aí quando eu vou ver, a
menina gravou só metade do vídeo. Ô, gente. E a gente com prazo para entregar o material. Falei, não é possível. Deu até calor da E lembrança. no último segundo, a Laura tendo um infarto vendo meu vídeo. Ó, Enlouquecendo. Pelo amor de Deus, Nada- não faz. isso não é nada que não aconteça no nosso dia a dia de trabalho. Exato. A gente já tá tão acostumado que aí, no momento, na hora, eu falei, vou matar essa menina, mas agora eu não consigo. Deixa eu editar primeiro. Prioridades. Ou seja, o que vocês tiram de lição dessa fala? Quem edita sempre se estressa. E é a vida. Fazer o quê? Quem mandou ela ter esse dom? Ela não somente edita, ela faz o roteiro, ela traz as ideias. Não, gente, todo mundo. Vamos parar? Não, Vamos, né? Vamos parar. Todo mundo tem seu pontinho de luz aqui dentro. mas esse é o seu Todo botão, mundo trabalha muito bem. A gente não consegue mensurar que a é o gente seu faz big vídeo bullet. dos 6 cantos, de vários cantos do Brasil, são 6 cantos do Brasil e o vídeo consegue ficar bom. Então não Isso é tem verdade. milagre que eu faça, gente. Nós 6 somos incríveis, é isso. É um resumo. Inclusive, nesse vídeo que a gente editou, eu acho que o maior desafio, sem sombra de dúvida, foi colocar as nossas vozes. E aí foi Sim. muito louco, porque eu falei assim, Laura, eu acho que você não vai conseguir, cara. Gente. Incrível, incrível, Eu incrível. quero Eu me odiei por essa A gente ideia. tem que 30 segundos, né? enaltecer 20 todo- segundos. É por isso que a gente tem que enaltecer todo mundo, porque chegou um dado momento, todos os vídeos foram trabalhosos, mas em todos a gente conseguiu entregar com excelência e com tempo. Mas esse que a gente tinha um prazo para entregar, eu acho que era um teste. Foi o primeiro Era. teste como embaixadoras. Porque quando eu recebi o vídeo da Alice cortado, os takes não estavam da ordem que eu queria. Tudo foi uma sequência de erros. E aí, quando foi para sincronizar o áudio, eu falei, gente, alguém pega e faz. Vai. Porque eu já não estava conseguindo raciocinar mais. Eu gravei Não, um foi áudio desafio. de não sei quantos segundos, que era aquela. Isso. Eu gravei umas Não, 50 vezes. A Babi foi a que mais cara. sofreu, porque eu falei, Babi, grave em vídeo que é mais fácil, e eu tiro, e eu me viro, porque eu acabei que fiquei com essa tarefa Foi comigo árdua também, de a mesma sincronizar. Engraçado, porque ela não mandava. Não, pior que a Cris foi mais assertiva ainda, porque eu acho que ela mandou 4 opções só, ou 2. Não foram muitas. Agora a Babi mandou uma 92, sequência de uns Babi. 6. Quando eu fui apagar os arquivos, só da Babi tinha uns 7. Fácil. Isso que era uma frase tipo assim, tal. Por que Pronto. você não pode perder o RD 2025? Isso. Aí eu Isso. falava rápido demais, ou eu falava devagar demais, ou eu fazia uma pausa onde não era pra fazer, eu acentuava onde não era pra acentuar. Eram 7 segundos Agora a para gente vai falar mostrar que a gente isso. está calibrada. Todo mundo vai falar junto. 1, 2, 3 e... Porque Porque você não pode perder o RD 2025. Viu? Ninguém aprendeu. Viram como é que não faz? Esse foi o teste de Obviamente, surpresa, a gente galera. saiu no perfil oficial da RD Summit. Então a gente está de parabéns. Não, muito bom, muito bom. Mas a Laura falou uma coisa que eu quero salientar agora que é importante. Não teve um vídeo desde do ano passado para esse que todas não deram pelo menos um pitaco. Isso é verdade. Eu vou confirmar uma coisa que a Cris falou, porque não deixa de ser verdade. A Laura traz umas referências muito boas. Querendo ou não, na geração Z, fazer o quê? A gente tem que assumir, galera, que elas consomem mais mesmo. Eu tive essa conversa com a Diane mais cedo sobre o TikTok. A gente tem que aceitar. Dad Schneider já passou a visão. A gente tem que saber lidar, tem que saber conviver. Mas a Laura Tia traz... Cris e tia Babi não tem TikTok instalado, gente. A gente não tem conta. Mas são ótimas atrizes, ótimas atoras, Sim, ótimas atuantes. Inclusive, a performance me surpreendeu, porque eu achei que elas mentiram no projeto, porque elas falaram no planejamento, não, porque eu não sei gravar, não, porque eu não vou saber falar. Gente, uma desenvoltura que não fazia nem take 2. Tá entendendo? Mas assim, todas deram pitaco. Ah, teve a referência de fulana, teve a sugestão de edição de cicrana, teve sim, mas todas deram pitaco. Ou era uma legenda que alguma não conseguia fazer, a outra pegava, ou eu, por exemplo, não, infelizmente, tá? Eu quero melhorar isso, quero aperfeiçoar, não sou muito boa em edição, mas aí eu ia lá e falava, pô, eu não sou boa em edição, mas me dá aí que eu sincronizo, eu acho que eu consigo me virar. E aconteceu. Então, isso eu tenho que enaltecer a gente. E é o que mais me admira
em todas as 6 juntas e no Elas, principalmente, é o fato da gente conseguir sincronizar todo mundo, mesmo sendo pessoas, mulheres completamente diferentes, de lugares diferentes, mas a gente consegue sincronizar uma ideia e assim, com excelência, tá? Não é qualquer coisa, não. A gente não entrega qualquer coisa. E quando a gente vê o resultado, é sempre superior do que a gente imaginou. É sempre muito melhor do que a gente tinha idealizado. E a gente sempre fica assim, caraca, foi a gente que fez. Então, assim, orgulho e mérito de cada uma, porque ninguém aqui realmente não deixa de falar de alguma coisa. E a Alice falou uma coisa no começo, e é verdade. Tem coisas que a gente casa, né? Tipo, temos 2 social media, temos 2 consultoras de marketing. A gente casa em algumas qualificações, mas é incrível como a gente, ao mesmo tempo, se completa em conhecimento também. Então, gente, eu acho que eu vou ser, assim, eternamente fã da nossa própria equipe que a gente formou, entendeu? E já quero aproveitar a deixa, que eu quero ouvir de cada uma, a pergunta que não quer calar, né? Qual a expectativa para o RD Summit 2025? Porque assim, galera, aí de nova, tempo de planejamento e 5 cabeças pensantes desde janeiro, contando com a ansiedade, contando com eu tô fora, ela tá dentro, contando com agora eu tô dentro e talvez ela tá fora. Quero muito saber a expectativa de vocês para esse ano. Vou abrir a roda então e vou falar bem rapidamente aqui para não me alongar. A minha expectativa esse ano tá assim, lá no topo, mas ao mesmo tempo eu tô indo bem feliz porque no ano passado, quando a gente teve essa nossa primeira experiência juntas, eu fui com uma expectativa e essa expectativa ela superou. Eu achei que superou totalmente, assim. Então, eu tô bem feliz e confiante de que esse ano a mesma expectativa que eu tenho também vai ser superada. Então, eu sei que a gente está se planejando, né? A gente ainda vai entrar numa fase agora de organizar melhor esse nosso planejamento, né? De usar ali os nossos meios de levar esse planejamento de forma offline também para conseguir acompanhar em loco lá no evento, né? Para não depender só da internet para algumas coisas. Então, a minha expectativa é produção de conteúdo, distribuição desse conteúdo de forma que a gente consiga tocar outras pessoas, né? E tocar outras pessoas até que já estão nos acompanhando e que, inclusive, fizeram menção de querer fazer parte já desse grupo, né? Então, acho que a gente está com uma responsabilidade grande na nossa mão, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, assim, total certeza e confiança de que a gente vai conseguir cumprir. Então, as expectativas são as melhores, vai dar tudo certo, tanto em termos do conhecimento que a gente vai adquirir lá, né, tanto para mostrar no conteúdo ou para voltar e trazendo a bagagem aqui para o nosso dia a dia, assim. Acho que a gente tem algumas experiências já de outros RD Summits que a gente passou. Isso contribui para que a gente consiga fazer um 2025 incrível ali em novembro, com certeza. Puxando até esse gancho do que a Babi falou, eu acho que 25 para mim eu tô com muita expectativa porque vai ser meu terceiro RD. E, vamos dizer assim, cada ano eu sinto que eu fui com um foco diferente no que o evento podia proporcionar. No meu primeiro era a primeira vez, era aquele deslumbramento, né? Eu fui muito focada nas palestras, no conteúdo. E quando eu cheguei lá e descobri que tinha outras coisas, acabou o evento, comprei o do ano seguinte. Foi muito interessante porque eu sinto que o meu primeiro ano foi muito conteúdo, o meu segundo ano foi muito networking, foi o ano em que a gente criou Elas, foi um ano em que eu me envolvi muito mais na comunidade, em que eu aproveitei para conhecer muito mais pessoas, isso daí para mim foi fato, e esse ano para mim está sendo um novo ciclo, ainda em uma outra oportunidade com RD, que é a produção de conteúdo, que é algo que eu acho que, apesar de todo mundo atuar muito nos bastidores, a gente entender muito do lado de trás da câmera é muito diferente quando é você que aparece, quando é você que está colocando a mão na massa e trazendo essa nova perspectiva, né? São seus pensamentos e é você que está transmitindo eles, é muito diferente. E eu assim, tenho as melhores expectativas. Até esse ano a gente conseguiu se planejar mais, vamos passar mais tempo em São Paulo, então fica aí um spoiler do que pode ser que aconteça durante a nossa semana lá. Minha casa vai ter mais gente. Vai. A casa da mãe Priscila. Deus me ajude até lá. Mas são só boas expectativas, bons pensamentos. Bom, ano passado foi, né, pegando o gancho aí do que a Alice falou, foi a minha primeira vez, então eu fui como todo mundo vai na primeira vez. Fica deslumbrado, né? E foi isso que eu senti. Eu tinha os passos para chegar lá,
Mas quando eu cheguei, eu me surpreendi ainda mais. E para esse ano eu não espero nada diferente. Vou com uma nova visão, expectativas altas foram criadas, né? E assim, o evento tem para entregar e a gente também tem para fazer, para entregar, para planejar. Então, assim, as nossas expectativas, a minha pelo menos, está lá em cima, gente. Tô ansiosa para viver tudo isso. Eu tenho uma expectativa bem especial, que é honrar o nome, né, da marca da RD Summit e também da Comum, por ter nos confiado essa missão, que para mim, é um privilégio mesmo, sabe? Tem gente que já tem essa caminhada de ser embaixadora ao longo dos anos, que a gente tem conhecido também, né, no grupo, e que grata surpresa termos conhecido pessoas maravilhosas também. Tem Então, muita gente legal. muita gente bacana. E a gente não vai nem citar nomes para daqui a pouco a gente também não cometer as falhas, não é isso? Sem gato, sem Não, no gato. sentido assim de deixar de citar nomes, né? De pessoas que a gente tem conhecido, a gente tem criado afinidade. A gente se ajuda lá também. É Os de muito bom. verdade sabem Então, quem são. Ô, mulher. E no final das contas, é isso. Retribuir essa missão que nos foi dada, né? Eles nos apostarem em nós e falarem assim: eu confio que vocês vão entregar. E eu também confio naquilo que a gente pode entregar. Então, são as duas coisas. Essa é a minha expectativa. Muito bem pontuado, Babi. É a meia da Comum, né? Valeu, É a meia da Comum. Aí, quando a gente saiu do evento ano passado, no último dia que a gente estava tirando as fotos, as Polaroids e tal, eu lembro que a gente tirou uma foto juntas, uma foto das nossas fotinhas. E depois rolou um momento meio melancólico, assim. Eu não sei quem, mas alguém falou: ai, gente, será que a gente vai se ver ano que vem? Não sei se fui eu, se foi, mas alguém falou: ai, será que a gente vai se ver ano que vem? Aí alguém falou assim: ai, eu acho que vai ser difícil. Aí outra pessoa falou: nossa, tomara que sim, a gente pode se encontrar em outros estados, em outras ocasiões. E isso, exatamente essa foto. Foi essa. Eu amo. A minha foto tá pregada na geladeira junto com outras, e aí eu vi ela esses dias, lembrei desse momento, do exato momento em que a gente tirou ela e a gente tava meio, ai, gente, nossa, foi tão bom enquanto durou, né? E aí, enfim, a gente continuou, nunca perdeu contato, a gente continuou se falando. E aí, quando a gente recebeu essa notícia, uma das primeiras coisas que a gente falou foi: caramba, não vou falar palavrão, porque esse podcast é de família, mas caramba, a gente vai se ver ano que vem de novo, a gente vai se ver esse ano de novo, a gente nem estava planejando isso, meu Deus, deu certo, não sei o quê. Então, eu acho que uma das minhas maiores expectativas é, primeiro, rever vocês e passar os 3 dias de evento juntas, igual a gente fez ano passado. Inclusive, teve um dado momento lá no evento que eu falei assim: gente, será que eu sou muito chata? Porque eu não estava querendo ficar sozinha. Aí teve uma hora que eu fiquei com a Babi quase 4 horas, a gente nem percebeu. A gente ficou conversando por horas. Tipo, todo mundo tinha sumido e eu tinha ficado por horas com a Babi. Aí depois eu fiquei com a Priscila, aí depois eu fiquei com a Alice e com a Jenny. Então, assim, a gente não ficou em momento nenhum sozinha. Eu acho que esse é um dos maiores pilares também da comunidade. Ninguém tá sozinho no evento. Se você tá na comunidade, automaticamente você não vai sozinho para o RD Summit. Então, uma das minhas maiores expectativas é passar esses 3 dias de evento, viver esses 3 dias de evento com elas no RD, oficialmente, com a nossa identidade visual, com os nossos novos equipamentos, com as ideias borbulhando assim na cabeça, e entregar tudo que a gente se propuser a fazer. Então, a gente já está começando agora, já tem vídeos sendo produzidos e já tem vídeos na pauta para serem produzidos. Então, eu espero muito que a gente consiga entregar, para além das nossas expectativas, suprir também a expectativa da Comum e da RD em cima da gente, porque aquela fala no treinamento dos embaixadores ficou na minha cabeça. Vocês estão aqui por causa do projeto, então a gente precisa entregar o que a gente está planejando agora. Eu tenho certeza que a gente vai entregar com muita excelência. E essa é a minha maior expectativa para o RD Summit esse ano. Fazer novas conexões, conhecer novas mulheres, apresentar elas no RD para outras mulheres, para outras pessoas que estão indo ao evento, deixar claro o nosso propósito e viver esses 3 dias e os próximos e antes também, que a gente vai se ver, né? A gente está planejando ficar mais tempo juntas, com muita alegria. É isso. Gente, a minha expectativa é atingir a expectativa de vocês. Eu tenho uma pessoal, não vou negar, que é aparecer mais, porque eu não consegui ano passado e eu fiquei muito frustrada com isso.
Porque eu queria ter feito mais parte e tal. Eu sei que eu não deixei de fazer, mas eu quero muito mais aparecer mais, porque faz parte, né? Tem que fazer parte. Mas eu concordo e assino embaixo no que todas disseram, principalmente no que a Laura acabou de falar. Eu acho que o que eu levo de mais valioso em tudo isso pode dar tudo errado, mas eu vou levar vocês pro resto da vida, me caça, sucaça. De coração, eu tô ansiosa, eu não consigo pensar em uma coisa ruim em receber vocês, é pelo contrário, só tô pensando em coisa boa. Inclusive, minha mãe tá louca pra conhecer vocês e ela já tá planejando, eu acho que eu vou vir aqui um dia pra conhecer elas. Eu falei, vem que vai ser maravilhoso. Ela E fez assim, presente pra gente. comentei isso com a Jenny hoje, mas eu quero muito reafirmar pra vocês. Eu tenho uma sensação que eu fui presenteada, assim, por Deus, por cada uma. Porque isso que a Laura falou aconteceu de verdade. Eu tive um momento com a Alice, assim como eu tive um momento com a Jenny. Eu também tive um momento. Eu tive mais momentos também pós-evento, principalmente com a Babi, com a Cris. E ali eu percebi, cara, que mulheres maravilhosas que eu tô em contato e o tempo todo grata. Porque essa é a sensação que eu tenho. Então, eu tô grata por ter vocês, não pelo conteúdo que a gente tá gerando junto, que tá bacana, tá legal. E eu tô tendo muito orgulho de dizer, eu tô no fundo disso. O meu áudio, a minha voz ficou um off num vídeo. Eu falei, caraca, que orgulho, é o meu off que tá lá no vídeo, cara, do Elas. Então, eu tenho essa sensação de orgulho. Mas que bacana. E a gente cresceu uma coisa, gente, que eu tô achando assim. A gente ganhou casa em Floripa, entendeu? Vai rolar um MST na casa de um hotel aí de um certo alguém, mas enfim, detalhes. A gente ganhou casa em BH, inclusive em BH eu tenho casa da mãe, eu tenho casa da sogra, eu tenho casa da Laura. Tem casa no interior também, inclusive uma casa nova, uma casa com cheirinho de novo, tá entendendo? Venho. Tem casa, gente, na Bahia. Meu sonho ter uma casa na Bahia. E Só agora, venham. assim, como se não bastasse, como se não tivesse incrível, ainda tem No jampa norte no do rolê. Nordeste? No norte do Nordeste. Olha, eu não sei o que é melhor. Eu não sei o que é melhor. Eu não sei se é a mistura do doce de leite no pão de queijo, com a maresia. Não sei. Eu só sei que eu estou grata por ter vocês. Eu quero agradecer por vocês terem topado o Pod Pri. Eu fico com receio, às vezes, de, poxa, eu acho que eu tô enfiando goela abaixo o Pod Pri nas meninas. Mas é que eu quero que o mundo conheça vocês, sabe? Eu acho que vocês são tão maravilhosas, tão incríveis que não adianta vocês aparecerem uma vez, duas vezes, é pouco, sabe? Eu converso individualmente com a Laura, não dá pra ter só um bate-papo com ela. Eu converso individualmente com a Babi, não dá pra ter só um papo com ela. Então, assim, vocês todas são assim. A sensação que dá é que a gente conversaria horas facilmente com cada uma, assim como todas juntas também. Eu E tava. outra coisa, né, Pri? Que cada uma tem um pensamento aqui, ninguém tem pensamento igual, não, viu? Mas o Ninguém. respeito está acima de tudo. Isso que é o mais bacana. Inclusive, quando eu tava roteirizando, eu pensei muito em colocar, não, eu vou colocar a Laura pra colocar uma coisa, eu vou colocar a Babi pra falar outra, eu vou colocar a Alice pra falar outra, eu vou colocar a Jenny pra uma fala específica. Eu pensei muito nisso. Só que depois eu pensei, cara, nenhuma reunião nossa foi bagunça. Literalmente, nenhuma. Quando a gente fez o brainstorm para nossa marca, não teve bagunça. Quando a gente teve as reuniões de pauta, que inclusive eu cheguei a cogitar antes, não vai dar certo, porque são 6 cabeças e vai dar muito ruim, é caos, certeza. E não, a gente teve muito, porque isso que a Cris falou é algo que tem muito na nossa identidade. É o respeito. A gente tem lá, a gente ocupa lados muito iguais. Então a gente se respeita muito. A gente tem o jeito de cada uma de querer levar aquilo a ferro e fogo, de fazer acontecer, de dar certo, e tem outra que é mais tranquila e tá super aberta a coisas mais tranquilas e de mudanças de última hora. Mas isso não altera o respeito que a gente tem uma pela outra e de ouvir a outra. E isso é que eu acho mais bacana. A gente pode mandar, inclusive, perdão, um podcast de áudio. Eu sou essa amiga, sinto muitíssimo, mas graças a Deus vocês também são. Então, assim, sem culpa, isolada. E eu sei que vocês vão ouvir. Então, a gente tem muito disso também, de mandar um feedback sobre a logo e falar assim, não consegui ver agora. Só vou conseguir ver amanhã. E a gente se ajuda, se Como ajeita, uma se festa, ajusta. né, Laura? A gente só recebe em festas, em grandes eventos. Também pode acontecer. Inclusive, eu acho que a Alice faz de propósito. Certeza. Eu acho que ela fala assim, que dia é hoje? A Laura tem um evento hoje.
A cara da Laura gostar de vôlei. Eu acho que ela tá lá no vôlei. Vou mandar hoje. Certeza que ela faz isso. Perseguição, o nome disso. Ela não queria deixar eu dar a minha opinião. É essa a verdade. Bom, gente, é com essa que eu vou me despedir. Eu amei estar com vocês de novo. Eu vou exigir que a gente faça outros, cara. Eu acho que a gente pode Sim. falar, inclusive, de coisas mais técnicas. Porque se tem uma coisa que a gente está especialista, é de como agir de forma técnica profissionalmente como cliente. Porque a gente Sim. está planejando e executando. Meu, a gente precisa passar Na esse moral. rolê para frente. Vou fazer uma provocação aqui, hein? Quem sabe o próximo a gente não traz cada uma de nós, que palestrante a gente não vai deixar de ver e comentando algumas certeza. coisas sobre o que eles certeza. Eu amei. falaram e tal. Sim. Eu amei. Aceitei. Anotado. Eu amei. Eu amei e vocês não têm outra escolha. Vocês vão só colocar na agenda. É isso. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham ficado até aqui. E, olha, surpreendentemente, nem foi um dos episódios maiores. Então, assim, eu tô chocada com a nossa capacidade de acelerar as coisas também. Gatas concisas. Eu tô muito feliz de verdade. E, inclusive, ai, que orgulho que esse episódio já sobe essa semana. Meu Deus, meu coração. Estou muito feliz de estar com vocês de novo. A gente vai ter que se reunir de novo. Eu já tenho reunião marcada com algumas pessoas individualmente. Eu tenho que marcar, inclusive, com algumas. Pugulice, né? Porque tá difícil, mas tudo bem. Vou arrumar uma brecha nessa agenda. Não sei se vocês querem se despedir individualmente, cada uma. Tchau, pessoal do Já Pode representou, Crer. Obrigada por terem vindo, obrigada por terem ficado. Toda quinta-feira, às 18 horas, tem episódio novo. Eu espero ver vocês aqui novamente. Pri. Não percam o episódio que tá perfeito e tem muita coisa nova chegando aí que a gente entregou nesse episódio. Não, é o Se nosso você arroba, perder... Pri. Nosso arroba pro povo seguir lá no Instagram. Não, eu vou deixar o link na descrição. Você acha que eu sou boba? Mas Não. agora você vai botar. Mas vê que a pessoa tá chegando aqui agora, eu quero olhar agora. Eu vou colocar o arroba aqui na tela para não ter desculpa, mas é o Elas no RD. Eu tô enganada? Bote aqui, ó. Nós. Olha, nem sabe. Vai aparecer aqui, ó. Não, onde tá a minha mão. Eu vou colocar um arroba bem no centro da tela. Vai ficar, se a imagem ficar gravada do jeito que tá, vai ficar em cima da cabeça da Alice e abaixo da Jenny. É elas no RD Summit. Elas no Então RD é a Summit. Alice fazendo Sigam. assim e a Jenny fazendo assim. Summit com dois N's. Eu espero muito que tenha ficado nessa posição, porque eu tinha Seu esmingonga às microfone vezes. tá mutado. Acabei de perceber. Quer dizer que a gente pode contar até 3 e fazer um tchau pode Pri ou qualquer coisa assim para Pode ser, usar pode no... ser. Ai, vocês podiam mandar o cheiro, o meu cheiro oficial do final. Como é que é o teu cheiro oficial no final? Eu mando um cheiro da Pri. Como é que é? Mas Aí eles vocês falam não precisam falar o da Pri, porque vocês não são prima. Vocês podem mandar um cheiro. Tá bom. Cheiro delas. Cheiro delas! Boa, boa. Muito bom, faz a muito contagem bom. aí, Pri. Contagem oficial, Laura, que você fez a contagem que deu muito errado, mas vamos tentar de novo. 1, 2, 3. Cheiro delas!